Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos aprender a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Para isso nós vamos utilizar alguns probleminhas e alguns exemplos. Vamos lá, vem comigo. Nós vamos usar um problema bem usual para introduzir esse assunto aí para vocês. Então veja só, a fórmula C igual, aqui em cima, 5 vezes o F menos 32, tudo isso dividido por 9, é usada para transformar graus Celsius em graus Fahrenheit. Quantos graus Celsius equivale a 167 graus Fahrenheit? Então veja só, a temperatura não é medida da mesma forma no mundo inteiro. Na maioria dos países, ela segue a nossa unidade de medida, que é o grau Celsius. Mas em alguns países, eles utilizam outras unidades de medida. Por exemplo, a Fahrenheit. A escala Fahrenheit é bastante usada nos Estados Unidos. Então, se vocês assistirem a algum filme que a temperatura esteja em evidência, vocês vão acabar achando lá o grau Fahrenheit. O que interessa para o nosso estudo? Interessa que nós temos aqui uma fórmula, tá? Uma igualdade. É a fórmula que converte graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, se você está lá nos Estados Unidos, você olha lá para a temperatura 167 graus Fahrenheit, e você quiser ter ideia do que isso equivale em graus Celsius, você vai utilizar esta fórmula aqui. Esse C representa graus Celsius. Então a gente coloca a mesma letra para a gente associar quem é quem. E o F são os graus Fahrenheit. Do jeito que está aqui, eu preciso conhecer alguma letra para descobrir quanto é o valor numérico. Então é isso que a gente vai ver, ó, valor numérico de expressões algébricas. Eu estou diante de uma fórmula. Eu preciso saber o valor do F para que eu te diga quantos graus Celsius tem naquele momento. Então é assim que funciona. Como ele me forneceu, olha, ele quer saber quantos graus Celsius equivale a 167 graus Fahrenheit. Então o que ele fez para mim? Ele falou, olha, o F lá daquela fórmula é igual a 167. E aí, se eu souber o F, eu consigo fazer o cálculo do que está aqui do lado direito da minha igualdade. Vamos ver como é que fica. Então, olha só. O C é o que eu quero descobrir, por isso que eu não tenho o valor do C. Tá? Se eu tivesse, não precisava nem fazer a conta. Aí eu vou colocar lá 5. O 5 está multiplicando com essa expressão aqui dentro, tá? 5 vezes. Abre parênteses. Agora, no lugar do F, eu vou colocar quanto está a temperatura lá, 167. Então vai ficar 167 menos aquele 32 que já é dessa fórmula. Então muitas fórmulas já vêm com os números fixos, tá? Então é o caso do 32. O 5, o 32 e o 9. E tudo isso dividido por 9. E agora a gente relembra lá do sexto ano que a gente fazia algumas expressões numéricas. Então, parênteses em primeiro lugar, conta de vezes e dividir em primeiro lugar, depois contas de mais e contas de menos. Então vamos respeitar as ordens que a gente aprendeu. Então vamos lá, mais um passo aqui. C igual. Então vou fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. Vai ficar 5 vezes o resultado de 167 menos 132. Vai dar 135. Tudo isso dividido por 9. Então vamos lá. Aqui em cima eu tenho uma conta de vezes, vou fazer a multiplicação. Depois o resultado que der aqui em cima, eu vou dividir pelo de baixo, que é o número 9. Então vai ficar aqui, ó, C igual. 5 vezes 135, se vocês fizerem em casa, vocês vão encontrar 675. Que eu ainda tenho que fazer a divisão pelo 9. E aí agora, ó, 675 dividido por 9, a gente vai encontrar o número 75. Ou seja, isso aqui não deve ser a temperatura da rua, né? Está muito quente, deve ser a temperatura de algum copo de café, alguma coisa assim, né? 75 graus Celsius, tá? Então, se lá nos Estados Unidos tiver marcando 167 graus Fahrenheit, significa que essa temperatura é 75 graus Celsius. Então, essa é a resposta numérica, ó. 75 graus Celsius. Outra expressão algébrica bem bacana, que poucas pessoas conhecem, é essa expressão aqui, ó. N igual a 1,25C mais 7. O que essa fórmula faz? Esse N aqui é o número do nosso sapato.
Tá? Então aqui, ó, N, ele está calculando qual é a numeração do sapato que a gente usa. E esse C é o comprimento do pé. Você vai lá, pega uma régua e mede o seu pé. Ó, C, comprimento do pé. Comprimento do pé. Isso é feito em centímetros. Então, uma régua mesmo, dessas comuns que você tem, você pode fazer a medida do tamanho do seu pé e jogar aqui nessa fórmula. A proposta aqui, que eu vou fazer para vocês, é a gente ver qual é a numeração de uma pessoa que tem o pé medindo 20 centímetros. Então, a pessoa foi lá, pegou a régua, mediu e observou que ela tem 20 centímetros no tamanho do pé. Então, isso aqui, ó, de azul, é a expressão algébrica que eu tenho. Eu preciso conhecer uma das letras para poder calcular o valor da outra que está aqui fora, que está aqui desse lado. Então, eu conhecendo C, eu consigo calcular quanto vale esse N. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aí? N igual 1,25 está multiplicando com o C. Quando os números estão lado a lado com letras, eles estão simplesmente multiplicando. Não precisa aparecer o sinal de vezes. Então, 1,25 vezes 20, que é o tamanho do pé da pessoa, mais 7. Então, veja que a nossa expressão algébrica, por que ela é chamada de expressão algébrica? Nós vimos isso em outros encontros. Expressões algébricas são aquelas contas que aparecem em números e letras. Tá? Então, aqui eu tenho números e letras aparecendo. A partir do momento que aí só aparecem números, eu não vou contar com isso aqui, porque o N é só o resultado da conta. Tá? Então, o que aparecer aqui é o resultado do N. Uma vez que virou só número, eu passo a ter uma expressão numérica, que é aquela matéria que a gente viu lá no sexto ano, que às vezes tem umas contas enormes e a gente tem que ficar respeitando, né? Parênteses, colchete, chaves, primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então a gente acabou de virar uma expressão numérica. E aí tem que respeitar a prioridade. Quem é a prioridade aqui? Conta de vezes. Tá? Se você fizer primeiro 20 mais 7 e depois o resultado você multiplicar por 1,25, vai dar errado. Tá? Então primeiro a conta de vezes. Como é que vai ficar o nosso N? 1,25 vezes 20 vai dar 25. Agora que eu já eliminei a conta de vezes, eu vou somar 25 mais 7. Então, N vai ser igual a 32. Então, o número do sapato de uma pessoa que tem seu pé medido 20 centímetros é 32. Vou deixar para vocês fazerem sua própria numeração para ver se coincide com o calçado que você está comprando. Vai lá, pega a sua régua, mede o tamanho do seu pé, faz a conversão e vê se dá certinho. As expressões também podem aparecer para a gente desse jeito aqui. Eu tenho uma expressão 3x mais a e eu quero calcular essa expressão para x valendo 5 e a valendo menos 4. Repare, é um pouquinho diferente dos problemas que a gente viu anteriormente, porque não aparece aquele sinal de igual. Mas não tem problema nenhum. É que lá a gente tinha um contexto. Né? A gente queria saber qual a temperatura em graus Celsius, a gente queria saber qual é o tamanho do sapato. E aqui não. Aqui a gente está com um exercício mais abstrato. Tá? Mas não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Se a expressão tivesse solta assim, 3x mais a, eu não tinha nada para fazer. Não tenho como calcular uma coisa que eu não sei os números. A partir do momento que eu sei o valor de cada uma das letras, basta substituir no lugar do x o número 5 e no lugar do a o número menos 4. E aí isso vira uma expressão numérica e a gente tem condições de resolver. Então vamos lá. No lugar do x vai entrar o 5. Já vimos que o número do lado da letra está sempre multiplicando. Então vai ficar 3 vezes o 5. Mas, está aqui na expressão, o meu a que vale menos 4. E aí, professor, agora eu estou com mais aqui, o número é negativo, tal. Nós vamos colocar entre parênteses, menos 4. Eu vou ter que somar o número menos 4. Essas situações aqui remetem a gente à regra de sinal. A gente vai fazer mais com menos. Posso fazer a multiplicação já? Pode fazer. Então vamos lá. 3 vezes 5 vai dar 15. E aqui, mais com menos vai prevalecer o menos. Né? Na regra de sinal, mais com menos é menos. 15 menos 4.
Fazendo essa conta, nós vamos chegar no valor 11. E aí está, né, o valor numérico dessa expressão algébrica. Vamos ver mais uma para a gente ficar bem craque no assunto. Aqui eu tenho a expressão a elevado ao quadrado mais b elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 2, mas eu quero isso para o a valendo 3 e para o b valendo 2. Tá? Então, a exemplo do anterior, nós vamos substituir as letras, a nossa expressão vai ficar sem nenhuma letra, e depois é só fazer as contas. Então, o a vale 3. Então, aqui vai virar 3 elevado ao quadrado. Mais, agora o b elevado ao cubo. Como o b vale 2, eu vou colocar 2 elevado a 3. Tudo isso dividido por 2. Bom, agora a gente resolve essas potências. Tá? A potência tem prioridade antes de fazer a soma. Então isso aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado significa 3 vezes 3, 9. Mais 2 elevado a 3 significa 2 vezes 2 vezes 2 de novo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8. Tudo isso dividido por 2. Agora, pode fazer a soma lá em cima. 9 mais 8 significa 17. Tudo isso dividido por 2. Aqui, ou você para por aqui, uma fração, ou você divide 17 por 2, vai encontrar 8,5. Então, tanto faz você parar aqui na fração, 17,5 já seria uma resposta. 17,5. Ou você faz a divisão e chega lá no 8,5. Para encerrar o encontro de hoje, nós vamos ver uma situação que acontece quando a gente está trabalhando com expressões algébricas. Existem alguns valores para os quais a expressão algébrica não assume nenhum resultado, não assume nenhum valor numérico. Então nós vamos ver quando que isso acontece. Para isso, nós temos que lembrar de um conteúdo antigo, onde a gente aprendeu lá no passado que nunca se divide um número por zero. Tá? Não tem resultado. Então se você fizer 13 sobre 0, por exemplo, isso aqui não admite um número real. Tá? Então a gente não pode dividir um número por zero. É isso que vai acontecer aqui. Ó. Nós temos expressões algébricas que são expressões algébricas fracionárias. O que são expressões algébricas fracionárias? É quando nós temos uma fração e na parte de baixo da fração, no denominador, aparece uma letra. Aí ela é chamada expressão algébrica fracionária. Nessas duas expressões aqui, nós vamos ter que descobrir qual é o valor de x para os quais essa expressão não represente um número real. Ou seja, se a parte de baixo ficar zero, eu não vou ter como resolver a minha expressão. No item A está muito fácil, né? Porque se o x valer zero, a gente vai ficar com o A dividido por zero. E se o A for qualquer número, 3, 4, 5, 1000, eu não vou ter resultado porque eu estou dividindo ele por zero. Então, na primeira expressão, então aqui o x não pode ser zero. Tá? Determine o valor de x para que as expressões a seguir não representem um número real. Então, se x vale zero, essa expressão não tem um resultado real. No item B, nós temos o seguinte, ó, a mais 2 dividido por 2x menos 1. Na parte de cima eu não me preocupo. Tá? Nesse tipo de exercício, a parte de cima não me interessa. Me interessa a parte de baixo. Na parte de baixo eu não posso ter um número zero. Tá? Aqui estava fácil porque só tinha o x. Então se o x vale zero, vai ficar zero embaixo. Aqui eu tenho uma expressão. Tá? Só que o resultado dessa expressão não pode ser o número zero. E aí nós vamos ter que lembrar da equação do primeiro grau. Eu vou tirar ela de lá, 2x menos 1, e vou igualar a zero, porque é exatamente isso que eu quero descobrir. Qual é o valor do meu x que eu coloco aqui para que esse resultado dê zero? Então assim fica mais fácil da gente descobrir. Como que resolve a equação do primeiro grau? A gente tem que isolar a incógnita. Tá? Ela tem que ficar sozinha de um dos lados e o que aparecer lá do outro lado é o resultado dessa incógnita.
Eu começo passando menos 1 para o lado de lá. Ele está subtraindo desse lado, ele vai passar para lá somando. Então é como se ficasse assim, ó. 2x fica aqui desse lado, o menos 1 está passando para lá, ele vai somando. Então eu tenho que fazer 0 mais 1 que vai dar 1. 2x é igual a 1. Quem já está mais habituado com a equação, só passa o 1 direto para lá. Pula daqui da primeira para a terceira. Passou o 1 para lá, o 0 não vai interferir em nada, só troca ele de sinal. E agora, para o x ficar sozinho, o 2 também tem que ir para lá, com a sua operação inversa. O 2 está multiplicando com o x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então ele passa para o lado de lá dividindo. Vai ficar x igual a 1 dividido por 2. 1 sobre 2. Tudo bem? Ou deixa a resposta na forma de fração, x igual a meio, ou você divide 1 pelo 2, você vai encontrar o número 0,5. Então, se o x aqui assumir o valor de 0,5, aqui embaixo vai ficar 0. E aí não existe valor para essa expressão algébrica, tá bom? Então a resposta aqui, x igual a 0,5, ou a fração meio, que também já é uma resposta válida. Então esse aqui foi mais um encontro sobre expressões algébricas, esse assunto da matemática que não vai mais sair das próximas matérias, tá? Vai chegar nono ano, vai chegar primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro ano do ensino médio, e quem for fazer alguma faculdade ligada à área de matemática vai usar a expressão algébrica para o resto da vida. Eu deixo um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.